Ok. Vamos virar cadeiras de novo para dar atenção para a plenária. Ok. E, de novo, não precisa relatar tudo que foi falado no subgrupo. É mais para trazer aqueles pontos essenciais que vocês acham que realmente têm uma relevância para a plenária como um todo. E lembram de respirar. Agora a gente está com menos pressão de tempo, na verdade. Quem gostaria do microfone? Vou começar agradecendo a Amália por ter me chamado para falar. Naquele momento não dava, porque eu estava fazendo uma outra coisa, não deu, desculpe. Mas, de fato, eu tinha assim, alguma coisa para acrescentar, que foi o que eu trouxe para o grupo, trazer para vocês. Acho que nessa discussão sobre novos formatos, o que a Amália trouxe para vocês, da ideia dos fundos e tal, eu acho que talvez a gente pudesse aprofundar um pouco mais no conceito do novo. Por que esses fundos são novos? Né? O que tem de novo nesse formato em especial dos fundos a que a Amália se referiu, que estão reunidos numa rede, que chama Rede de Fundos Independentes para a Justiça Social. Para começar, o que tem de novo nisso aí é exatamente o independente. Por que a gente é diferente do restante? Porque nós somos fundos independentes. Independentes de quem ou do quê? Nós não temos, para começar, uma fonte permanente de recursos. Então, nós temos que captar recursos. Nossa missão é investir recursos em projetos, no campo, mas nós temos que captar recursos 100% do tempo, porque nós não temos uma fonte permanente de verba para tal. O que, na maior parte das fundações corporativas, dos institutos corporativos, elas estão ligadas a orçamento de empresa ou algum fundo que a empresa, ou as fundações familiares, enfim, você tem a grana de família. Então, diferentemente disso, e é por isso que é novo, né, são fundos que são criados para captar recursos e investir recursos. O outro lado disso, se por um lado isso dá um trabalho danado, né, porque a gente tem que passar o tempo inteiro captando recursos, o outro lado disso é que a gente não está vinculado a nada, nem a ninguém, a não ser o nosso próprio mandato. Então, quem define o foco do investimento social é o estatuto desse fundo. Nós não temos uma empresa ou um doador que diz eu quero que invista ali. Né? O Fundo Brasil de Direitos Humanos, por exemplo, do que eu faço parte, o seu estatuto diz que ele tem que promover direitos humanos e foi determinado desde lá do início que esse investimento vai se dar no combate à discriminação e à violência institucional. Então, a gente pode e deve captar recursos por aí afora, dentro ou fora do Brasil, para fazer caber neste mandato e não ampliar este mandato de acordo com os recursos que a gente puder. Então, é uma lógica diferente da maior parte das questões e que fazem de todos nós, fundos que estamos nessa rede, enfim, nós temos essa coisa em comum e diferente do restante que está por aí, que eu acho que é a grande maioria das instituições representativas da filantropia no Brasil de hoje. Agora, eu acho que também para dizer que a Amália colocou para vocês números, nós somos poucas organizações, temos pouco tempo de vida, mas nós já, apesar disso tudo, nós já conseguimos fazer uma diferença bastante grande. Esses fundos, em geral, eles primam por selecionar de uma maneira diferenciada os projetos em que eles estão investindo e em função da forma como eles foram formados. Quer dizer, em geral, todos esses fundos eles resultam da reunião de ativistas ou de pessoas que têm uma íntima relação com as causas. São pessoas que, em geral, vêm do campo, estão no campo e vêm compor esses fundos. E, portanto, na hora de selecionar projetos, em selecionar o investimento, elas trazem consigo mesmo uma capacidade intrínseca de saber qual é a causa, qual é a prioridade dentro daquele tema, quem são os grupos que estão efetivamente fazendo a diferença no chão.
E isso torna esses fundos, eu diria assim, uma alternativa bastante interessante de investimento social para o doador, seja ele corporativo ou individual, que esteja querendo fazer a diferença na ponta. Essa foi a razão pela qual nós criamos uma rede, inclusive, para que a gente pudesse, enfim, como nós somos meia dúzia de fundos, sozinhos a gente não é muita coisa, mas juntos a gente pudesse passar a se comunicar enquanto uma alternativa de investimento no país, e uma alternativa que, ao meu ver, tem um potencial muito grande de fazer a diferença. Acho que era isso que eu queria falar. Eu me sinto muito desafiado nesse tema das outras fontes de recursos, porque, enfim, vocês sabem, eu trabalhei nesses últimos 8, 9 anos no campo do financiamento de sociedade civil, e desde 2008 a gente vem tentando. Em 2010, no GIF, a gente lançou uma visão para o investimento social privado em 2020, que era exatamente uma visão da saída dos recursos internacionais, da mudança do contexto do financiamento do Estado para as organizações da sociedade civil, e da onde viria o dinheiro. A gente colocava aqui, tinha esses novos atores que estavam emergindo, família, indivíduos, fundos independentes, fundações comunitárias, que poderiam cumprir o papel de financiamento da sociedade civil, das organizações da sociedade civil, das organizações de base, que antes, especialmente no campo dos direitos, que antes tinham sido financiados especialmente pela cooperação internacional, pela filantropia internacional, Ford, Kellogg e assim por diante. E, às vezes, eu tenho pouca sensação, a Laís fica brava quando eu falo isso sobre o governo, que a gente está, na melhor das hipóteses, andando para o lado, quando não para trás, nesses últimos 5 anos, que a gente lança essas coisas, e eu, hoje, desses 5 anos, assim, eu tenho realmente dificuldade de ver no que a gente avançou. Eu acho que os fundos avançaram na sua articulação, mas no seu financiamento ainda estão com dificuldade. A gente está falando mais ou menos as mesmas coisas já há alguns anos. Tem crise de legitimidade das organizações, tem baixa doação dos indivíduos, tem alta concentração da doação da filantropia corporativa no Brasil, que acaba operando e não doando. E eu vejo a gente meio correndo atrás do rabo e não estou vendo a saída, na verdade. Então, quase que um incômodo que me gera essa discussão, especialmente quando a gente está pensando outras fontes, é esse incômodo de não estar ainda vendo qual é a saída, ou talvez a saída seja complexa demais, que é essa questão da legitimidade das organizações, da cultura de doação. Eu acho que é legitimidade e cultura de doação, e legislação. Na legislação, apesar do esforço importante do secretário-geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, e da sua equipe, como a Laís, a gente tem até um PL pronto para ir para o Congresso desde maio do ano passado, e a gente não conseguiu uma agenda para sentar com a presidente. A presidenta não abre do país, não abre a agenda dela para fazer uma reunião para a gente discutir, porque, pelo jeito, a mulher concentra bastante poder, né, vocês sabem. Tudo que é aprovado de importante nesse governo federal hoje passa pela mesa da presidenta, e ela não abre a agenda para a gente sentar, para a sociedade civil sentar com ela. Parece que pega mal sentar junto com o ONG hoje para políticos, né? Então, eu tenho muito mais um incômodo, na verdade, nesse momento, que é não ver a agenda avançar e encontrar vocês, colegas, já há bastante tempo nessas várias rodas e falando mais ou menos as mesmas coisas. Vou continuar um pouco onde o Fernando acabou. Acho que a gente conversava, acho que essa pesquisa ela é muito consolida. Eu acho que uma coisa que todo mundo mais ou menos já conhece e coloca de uma forma como uma arquitetura da onde estamos. E eu espero que a gente agora feche esse capítulo do que a gente já sabe e partimos agora para não sabe, né? O que a gente não sabe, onde devemos ir. A coisa da doação individual, para mim, hoje em dia, é talvez o mais importante do que a gente possa fazer e deva fazer no Brasil. Acho que não tem saída entender a sociedade civil, a sociedade brasileira, o governo. Se nós não colocarmos a mão nos nossos bolsos para falar que ter um IDEC,
um IBASE, um INESC, uma FASE, ou o que seja, são importantes, essas organizações vão acabar ou se desfigurando ou morrendo, não tem dúvida. O que precisa fazer, eu acho que, para a gente movimentar? Tem que ter incentivos. A gente discutia aqui no nosso grupo a decisão de desvincular incentivos de doação individual da doação, como o cara só está dando dinheiro porque ele vai ter um incentivo fiscal. Assim, não tem nenhum outro governo. O Brasil está tão atrás disso. Em todos os outros governos, outros países, têm incentivos para a doação individual. Não tem jeito. Não é porque a sociedade pensa mais em dinheiro, porque precisa de incentivos como qualquer outra área. Se você não incentiva, acaba não. E essa é uma área que tem problemas de imagem. Então, eu não vejo tanto problema de cultura e cultura de doação. Acho que a gente tem no Brasil. Acho que falta hoje em dia legislação de incentivo fiscal, isenção de impostos para a sociedade civil e para quem doa para ela. Eu acho que realmente falta. Não acho que o governo hoje vai mexer nisso. Morre de menos, assim, nem o PL, que não tem nada a ver com isso. É só em relação ao dinheiro do governo para as ONGs. Não saia, já estamos nessa história há mais de 10 anos, com mais boa vontade que algumas pessoas dentro do governo têm. Eu acho que a gente tem, e aí mobilizar os nossos, conversar na hora do almoço, mobilizar os nossos parceiros internacionais, porque o Brasil tem toda essa fama lá fora de um governo participativo, conselhos aqui, conselhos lá, mas não dá nenhum apoio para a sobrevivência das ONGs. Eu queria ter na frontline do New York Times, Brasil, governo brasileiro não apoia ONGs. É morrer de vergonha. Eu acho que a gente tem que mobilizar os nossos parceiros internacionais para questionar o governo brasileiro e mexer nisso. Não, Laís, eu acho que vai só ajudar o teu trabalho. Eu sei que você está tentando, mas tem essa coisa. E uma última coisa, acho que a gente tem que... A pesquisa é interessante, mas não conta para a gente qual é o perfil de quem doa para direitos. A gente percebeu que pouca gente aqui doa. Tem gente que está doando para, sei lá, Anistia Internacional, ISA, Greenpeace, IDEC. Tem doadores. São pequenos, são poucos. Quem são essas pessoas? Por que elas doam para essas causas? A gente tem que conhecer essas pessoas melhor e entender elas. Eu acho que a gente está gastando muito pouco tempo em tentar entender para depois tentar multiplicá-los. Continua nessa roda. Eu fiquei 5 anos fora, estou voltando e vendo de novo nessa mesma conversa também, né? Mas eu acho que para mim foi emblemático que, quando a Amália falou ali na frente, eu falei para a Helena, você foi me pedir para te apresentar milionários, mas você não me pediu dinheiro. Ela falou, mas você não é milionária. E daí eu falei, então tem que pensar em imposto sobre herança, que até hoje não passou nesse país. Daí a Amália falou, não, mas tem que ser com o indivíduo normal, a classe C, mas que desde 1995 não tem nenhum tipo de incentivo. Então, eu acho que, nessa questão, para mim, tem essa compreensão e tem que pensar nesses dois perfis, né? Realmente, quem tem grandes somas, que é onde a Helena está procurando, e eu acho que a Amália traz esse perfil do indivíduo normal, da gente fazer campanhas, de pensar um pouco como é que a gente realmente traz essa campanha. O outro ponto que eu queria chamar a atenção, que eu já fiquei meio assim, não preocupada, né? Mas tentando atentar, é que, quando que esse grupo do indivíduo sai na área de modelos inovadores, não é inovadores, como é que vocês falam? Novos formatos. E eu me espantei um pouco de não surgir a questão de geração de renda. Então, tanto no Canadá, principalmente nos Estados Unidos, mas principalmente no Canadá, eles tinham grandes pesquisas que o novo formato, de todos os formatos, né, de fontes de financiamento, todos estavam estabilizados. E o único que estava crescendo era a geração de renda. E aqui eu fiz o exercício com a Amália de falar assim, vamos, né, pelo menos abrir o nosso mindset de dizer assim, pode ter um novo formato de geração de renda, eu estou, claro, com essa agenda também de negócios com impacto social e performance financeira, mas que pode ser um grande aliado às nossas causas em trazer investimento de mais alta escala, né, um volume de capital maior,
para negócios sociais. E aí eu não estou falando só dos fundos de Impact Invest, mas estou olhando para empresas que possam incorporar num percentual dos seus suppliers, aí, os seus fornecedores que tragam negócios sociais. E saiu para inspirar o grupo de direitos humanos aquele CD da Nest na conferência do ano passado, que era um CD inteiro de exemplos de organizações de direitos humanos que tinham negócios sociais que estavam sendo sustentáveis. Então, que tinha desde a Tira, no Canadá, que trabalha com mulheres com violação de direitos humanos, que hoje é uma grande organização, quase uma imobiliária, mas que é fortíssima na agenda de políticas públicas canadense. Então, a gente também, pelo menos, abrir nesse grupo para estudar esses exemplos que poderiam inspirar, sem alterar a nossa missão, porque acho que a gente, na Choca, tinha muito essa preocupação, quão perto essa geração de renda é da sua missão. Então, eu acho que, pelo menos, está dentro desses formatos, ou novos formatos, a gente olhar para essa tendência como um aliado, e não como um concorrente. Eu vou me arriscar depois do Fernando, da Ana e da Célia. Eu sou uma novata, né? Mas eu sou uma investidora social, né? Então eu estou falando de quem põe o dinheiro no campo e trabalha nele também. E muito me incomoda, primeiro, a gente achar que tem uma grande massa de doadores no Brasil. 9% da população brasileira é muito pouco, né? Segundo, a gente sempre achar que depende de um incentivo fiscal ou de alguma coisa que não depende de nós mesmos, digamos assim. Eu acho que se tem uma coisa que talvez precise mudar, Fernando, que está causando um incômodo dos últimos 5 anos, a gente discutir a mesma coisa, o que a gente pode fazer agora, nós todos que estamos incomodados com o fato de que o brasileiro tem uma cultura de investimento social que não é uma cultura que o Brasil precisa, o que nós ONGs podemos fazer quando a gente pede dinheiro, que a gente dá um tiro no próprio pé, que eu falo, que vende para um parceiro de nota fiscal paulista, por exemplo, que ele está fazendo responsabilidade social quando não está, que o dinheiro não é dele, o dinheiro é de renúncia fiscal, né? O que a gente pode falar para os nossos amigos, nossa rede de amigos e etc. E por que a gente vai, assim, me incomoda a gente continuar dependendo de uma ação governamental, alguma coisa do gênero. Lembrando que nos Estados Unidos não tem um grande incentivo fiscal, muito pelo contrário, tem um grande desincentivo. Não, é um desincentivo fiscal, é um imposto de doação, não é? O imposto de doação lá quanto é? O imposto de grandes fortunas quanto é? 50. E por que se formam os grandes fundos familiares? Porque é muito melhor fazer um grande endowment do que entregar tudo para o governo. Isso é um incentivo? Então agora eu entendi essa discussão. Eu vejo como um desincentivo. Entendi, Ana. Obrigada. Eu também vou reforçar essa... Viu, Ladislau? Você que é um economista tão influente no governo, esse tema vamos dizer, não, mas esse tema, não sei como explorar, mas, assim, esse tema da taxação da grande fortuna, ou seja, o que é natural na Europa tem daqui, desincentivar a acumulação excessiva de renda. Então, você taxa a fortuna ou taxa a herança, né? Quer dizer, que a concentração de renda vá passando de geração em geração. E isso a gente sabe, porque os grandes doadores também são importantes. Os pequenos da classe C são importantes, mas esses grandes também são. E esses nos Estados Unidos que formam aí esses grandes, que depois dão nesses fundos familiares, são porque se eles não criarem a fundação familiar deles, eles vão entregar tudo para o governo. E esse, eu acho que, não sei, como para o governo, a gente sempre fala, o governo não quer abrir mão de imposto. A gente entende que quem está no governo não quer abrir mão de imposto. Mas, se a gente falar em taxar a grande fortuna, que nós estamos tirando dinheiro do rico, né? Talvez. Mas aí os ricos não vão gostar, né? Imagina. Quem que paga a eleição mesmo? Pois é. É o dinheiro que eles pagam às eleições. Então, outra agenda importante, financiamento público exclusivo de campanhas. Então, como essas agendas são todas conectadas, né? Mas, agora, só para retomar um pouco o nosso grupo, né? A gente falou um pouco mais do ponto de vista das organizações, o que fazer para melhorar a nossa capacidade de captação, que, lógico, que tem isso também. Tem a cultura das entidades
a capacidade de se comunicar com que públicos. Então, nós discutimos isso, de, né, quem que doa para quê, esses percentuais. E eu acho, se não me engano, essa pesquisa da POF não separa a doação que você faz, por exemplo, para ajudar uma tia sua velhinha, ou a mesada que você dá para o seu filho, ou que você doa para a igreja, ou que você doa para o Greenpeace, é tudo o mesmo dinheiro ali, aquele percentual. Então, é muito desqualificada a informação. Precisaria saber melhor, a gente entender melhor para o que as pessoas doam e por quê. Mas a gente discutiu muito assim, do não produtivo, aí, do ponto de vista das organizações de defesa de direitos. Não ficar marcando tanto essa clivagem entre filantrópico e a defesa de direitos, né? A tradicional, que não vale a pena, porque é filantrópico, e eu acho que nós, desse campo de defesa de direitos, sofremos um pouco desse mal, acho que até bobamente querer nos marcar como diferentes da filantropia tradicional, porque, na verdade, são muito tênues essas diferenças entre, né, e eu até estava comentando, eu acho mais fácil você trazer uma pessoa que é uma pessoa que faz uma ajuda filantrópica, uma associação que cuida de crianças com câncer, ou uma creche na comunidade, por uma agenda de direitos, do que uma pessoa com a visão de esquerda tradicionalíssima, que é o partido, o Estado, e que tudo isso é coisa de igreja, é coisa reacionária, é coisa atrasada. Então, a gente tem que começar a abrir um pouco mais. Eu acho que, se a gente tiver que pensar quem são esses potenciais doadores, que serão poucos, né, dentro desses que doam para a igreja, tal, esse campo, porque assim, essa doação, essa filantropia mais tradicional, mas que é, de fato, para ajudar alguém, seja num serviço público, uma atenção comunitária, é diferente de uma doação para a igreja mesmo, para o culto, né, para a igreja, para o pastor. Então, aí a gente começar a também ver que esse mundo tem algumas diferenças. E aí, outra coisa que foi levantada no grupo, acho que chama também a atenção, que aí não ficou tão nítido, né, apesar de ter sido tocado, é o tema do voluntariado, né? Então, o ativista também é uma pessoa que está doando tempo, está se engajando, quer dizer, considerar isso também é importante. As organizações que fazem captação individual também trabalham com esse conceito de engajar pessoas nas suas causas. E a gente também falou que, certamente, uma coisa que leva as pessoas a se engajarem é o sentimento de pertença, até fazendo a comparação com as igrejas, né, como elas conseguem que aquele pobre que não tem nada doe, faça, porque ele vai fazer parte de uma comunidade na qual ele se sente acolhido, na qual ele vê que a sua vida faz sentido e tal. Então, esse também seria um grande desafio, né? Daí, no caso das pessoas comuns, não milionárias, bilionárias, é como fazer com que elas se sintam, de fato, parte e pertencentes a uma comunidade que luta por uma causa ou tem algum tipo de atuação política. Se for na linha, pode seguir com ela. Porque eu vou estar mudando. Não, por favor. Eu queria fazer só um comentário. Nessa linha. Não vou repetir, porque acho que outras pessoas já falaram sobre o que o grupo discutiu, mas, só para complementar, o que a gente estava comentando aqui é que, apesar desse modelo dos fundos trazerem uma coisa interessante, que é a autonomia, né, de trabalho, para as organizações de defesa de direito, pode me corrigir se eu estiver enganada, né, foi o que a gente conversou aqui, parece que esses fundos eles têm captado recursos que são dirigidos para associações de base, associações comunitárias, e ainda, pelo menos por enquanto, parece que são poucos recursos. E o que a gente discutia aqui é que exatamente o perfil de defesa de direitos cada vez mais exige pessoas qualificadas e, às vezes, muito especializadas. Várias pessoas citaram aqui hoje, por exemplo, a Conectas, e eu posso citar também um site chamado De Olho nas Patentes, que trabalha muito junto com a Conectas, né, o pessoal da AIDS que anda conversando sobre isso. É fundamental o trabalho de profissionais da área de comunicação, assessoria de imprensa e advogados. Então, não dá para você achar que você vai contar com advogados voluntários ou que você vai pagar R$500 para um cara extremamente especializado, com conhecimento especializadíssimo que você não tem nem nas universidades, nem nos escritórios de advocacia, e que ele está com uma visão que o seu know-how especializado está dirigido para aquela causa. Então, isso não é pouca coisa e não é fácil de encontrar. Então, isso é um desafio, porque não é qualquer doação que vai conseguir você manter um quadro de profissionais nesse nível, ainda mais se você está tentando dialogar local global.
Eu queria fazer 2 comentários. O primeiro é destacar uma fala que o Ladislau fez aqui, na fala dele, e o segundo, tentar fazer uma conexão com a discussão de hoje de manhã, né? Porque acho que tem uma conexão também, assim como vai ter amanhã com os 2 outros temas. Do Ladislau, eu queria só voltar a destacar, Ladislau, a tua fala sobre a questão da transparência, né? Ou seja, a gente está vivendo, infelizmente, e aí é um infelizmente com letras maiúsculas e garrafais, um momento que a sociedade civil, no imaginário público, está muito em baixa, né? Em termos de desconfiança, em termos de crítica, corrupção. Eu não lembro, acho que deve ter sido o Ladislau que comentou do mecânico, né? Falando das ONGs e tal. Ou seja, infelizmente é uma realidade. Está na nossa cara, está na nossa frente, nós sofremos isso diretamente, nós estamos nesse mundo da sociedade civil. E aí, tentando ser um pouco proativo e um pouco olhar para o futuro, eu tento fazer a conexão com uma das falas de hoje de manhã, que foi o grande tema da transparência. Hoje de manhã, o grande tema foi: não temos dados, é complicadíssimo achar dados da cooperação internacional, as organizações não se abrem. O Kees falava que tem que bater na porta, ir lá e agarrar o cara pelo colarinho e pegar os dados, né, da cooperação solidária, senão não tem dados, ou seja, a transparência ainda é muito fraca. E aí, conectando, ou seja, o que a gente pode fazer nesse setor para ampliar o nosso grau de transparência também, especialmente no setor que precisa captar fundos com indivíduos, ou que vê nos indivíduos um grande potencial ainda a ser lapidado no futuro próximo. Como é que a gente é proativo nesse setor e escancara a questão de transparência de uma maneira importante, né? E aí a revisão de comunicação, website, maneira como a gente faz nossos relatórios, né? E eu, por estar numa fundação que financia projetos já tem 7 anos, vocês não devem, ou seja, quem trabalha em fundação sabe como é complicado conseguir um relatório de ONGs que a gente apoia e o relatório vir minimamente consolidado com os dados de transparência necessários. Ou seja, existe um problema técnico, existem várias coisas. Mas queria só chamar essa atenção, Ladislau, porque eu acho que foi uma questão muito importante e que me faz pensar, né, em termos de olhar para potenciais soluções. E uma outra coisa, já que a gente está falando de novos formatos, é fazer uma provocação, no sentido de... A gente está falando aqui, no contexto Brasil, de fundos, né, como novos formatos, mas vamos lembrar que, num contexto amplo internacional, fundos é um dos formatos mais antigos que existem. Os primeiros fundos surgiram no século XIX, né, os primeiros fundos modernos. E a Amália também nos relembrou que, desde o século XIX, no próprio Brasil, existe uma luta de criação de fundos por justiça social, falando do movimento negro, falando do movimento de mulheres. Ou seja, a gente está chamando isso de novo formato, mas ele não é exatamente um novo formato, né? É um formato antigo, que a gente está tentando ver como é que consolida isso, talvez tornando isso uma novidade, né, novamente, nos dias de hoje. E, de novo, nessa provocação, já que a gente está falando de novos formatos, não tem como também fazer uma conexão com a fala do Kees hoje de manhã sobre o tema de tentar ver onde de fato tem novidades acontecendo nesse campo de direitos. E meses atrás eu lembro de uma conversa minha com a Vera, que a gente falava como é que a gente do setor social tradicional, do campo de direitos tradicional histórico, se aproxima desses novos movimentos sociais que estão aí cada dia aparecendo. Os ciclistas, né? Você aí parado, vem pedalar pelado. Os ambientalistas, os ativistas de internet, de Facebook, de Twitter. Ou seja, tem uma coisa acontecendo aí. O Kees, hoje de manhã, falava da Primavera Árabe, falava também, né, do movimento Ocupas. Ou seja, tem uma coisa acontecendo e que não necessariamente a gente talvez esteja conseguindo captar. E isso eu acho que faz parte de novos formatos também. A pesquisa não captura isso. Mas, pensando para o futuro, para não ficar, né, Rossetti, rodando em círculos, eu acho que talvez esse é um desafio e uma provocação que eu queria fazer para todos nós nesse sentido. E que bom, já vejo várias mãos provocadas. Ela queria falar primeiro. Você, se está na mesma linha, vamos deixar. Ela vai falar numa outra linha, se estiver respondendo. Não, a gente não procurou especificamente captar essas transformações no campo de direitos.
Mas nas qualitativas que a gente foi fazendo, né, e lá no governo, nas empresas, né, na própria cooperação, apareceu, né, esses diferentes entendimentos do que seria o campo de defesa de direitos apontam para isso, um campo em transformação, justamente porque tem essas coisas novas, né, as coisas clássicas, e aí fica a pergunta, né, por mais que a gente tivesse tentado fazer esse esforço, né, de procurar esse grão de areia aí no meio dessas organizações, o quanto que esse esforço de, né, separar o campo da defesa de direitos, né, da sociedade civil, ou não seria melhor olhar a sociedade civil em toda a sua heterogeneidade, né, considerando que, né, a questão dos direitos perpassa aí uma quantidade enorme de organizações. Então, foi essa pergunta que ficou aqui também para mim. A gente não diretamente procurou isso, mas essas coisas apareceram. É na linha da Ana e do Fernando. Para mim foi muito esquisito quando eu cheguei no Brasil que você podia doar, mas você não tinha isenção de imposto. Porque no México eu podia doar, eu tinha 10% sobre o meu imposto de renda que eu podia doar. E quando eu fazia minha declaração, eu colocava isso aí. Até agora eu não entendo. Tá? E aqui eu não estou falando dos ricos e dos 50%, estou falando de cada um e de cada uma de nós. E quando eu fiz a provocação de se vocês doavam, é porque, assim como você está cansado de ouvir isso durante 5 anos, eu também estou cansada de que a gente se queixa, mas a gente não doa. Tá? A gente fala sobre doar e são os outros que têm que doar. Mas a gente nem sequer doa para as próprias organizações nossas. Porque então a gente fala, não, eu trabalho 8 horas e eu sou ativista. Mas, quando começou o movimento de mulheres, quando começou o movimento negro, quando começaram os movimentos sociais, na América Latina inteira, eles começaram com a vaquinha nossa de cada um de nós. Ou seja, sempre doamos. Sempre doamos para a justiça social, sempre doamos para os direitos. Só que esquecemos. E continuamos doando. Mas alguns, efetivamente, e outros achamos que, porque nós estamos trabalhando em uma ONG, não devemos doar. E isso, desculpem, para mim é falso. Totalmente falso. Obrigada. Bom, eu me sinto bastante estimulada aí com as provocações colocadas, porque algumas coisas, enfim, de alguma forma estão em andamento, outras mapeadas e outras realmente ausentes, porque a gente está falando de dimensões que não são só dimensões da sociedade civil, ou dimensões do governo, ou dimensões da empresa. A gente está falando da nossa sociedade, né, que é um pouco mais complexa do que essa divisão setorial econômica, né? Então, assim, talvez esse começo que eu vou explicar, a maioria que acompanha o processo hoje político de discussão do marco regulatório das organizações da sociedade civil já conheçam. Mas acho que é importante fazer aqui 2 minutos de fala sobre isso para começar a gente a ter uma compreensão maior sobre onde é que essa agenda está inserida. Quando a gente fala de um marco regulatório para as organizações da sociedade civil, a agenda que hoje está localizada sobre a liderança da Secretaria-Geral da Presidência da República, a gente não está falando de que o único objetivo dessa agenda é a aprovação de um projeto de lei relacionado às parcerias entre o Estado e as organizações da sociedade civil. A agenda é muito mais ampla do que isso e envolve muito mais estratégias do que uma questão normativa. Tá? Então, assim, dentro da agenda, se convencionou de trabalhar 3 blocos. Um dos blocos é a contratualização entre as relações do Estado com as organizações da sociedade civil, porque se entendeu que esse é um cenário que requer aperfeiçoamentos normativos, para além de outras estratégias de formação de pessoas, de mudança de ambiente institucional, de mudança de ambiente cultural, de estudos, pesquisas, de aprofundamento, de verticalização de conhecimentos, para que a gente possa construir uma nova cultura relacionada a esse tema no Brasil. Além disso, a gente tem uma agenda de financiamento também. E os temas da nossa agenda de financiamento dialogam diretamente com essa pesquisa. A gente está falando exatamente da discussão sobre a simplificação e desoneração
que é a discussão do Simples Social, que o Ladislau trouxe aqui. Essa discussão, a gente tem um edital que já foi publicado, ele selecionou um professor aqui da casa, da Fundação Getúlio Vargas, chamado Leonel Pessoa, que tem 6 meses, dentro do âmbito da pesquisa chamada Pensando o Direito, para produzir um relatório de uma proposta de simplificação da tributação das organizações da sociedade civil na perspectiva de criação de um Simples Social. Então, esse diálogo está estabelecido, está em andamento, é um edital em conjunto da Secretaria-Geral com o Ministério da Justiça e o IPEA. A agenda de incentivos fiscais, a gente entende que é super importante. Dentro do mapa, tem aí, tematicamente, a gente tem uma série de incentivos fiscais para criança e adolescente, para o idoso, recentemente agora para câncer, para deficiência, tem para cultura, tem para esporte, enfim. Mas a gente só tem um desses incentivos que podem ser acessados pelas organizações da sociedade civil, que é desvinculado de projetos, que é o incentivo que é a chancela do Ministério da Justiça para o CIP, para a utilidade pública. Esse incentivo é o qual a Célia se refere, que